o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os prefeitos voltam de Brasília esperançosos de que as portas do governo federal estão abertas para convênios, parcerias, obras e recursos da União. Foram muitos recados, muitas informações e orientação para os gestores municipais caírem em campo, não perderem a oportunidade e garantirem o envio de documentos que irão assegurar mais obras para os municípios. Nesse cenário, o jornalista Beto Almeida pode se definir em 2025 como um ano estratégico de cofres abertos pela União para atender a demandas de municípios, principalmente dos prefeitos que ouviram as palestras nesta semana, neste começo de semana, durante o encontro com prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, realizado pelo governo federal. Dá para esperar, Beto Almeida, que 2025 será mesmo um ano estratégico de bonança para os municípios na relação com o governo federal? Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, dá para esperar sim, por algumas razões, bem práticas até. O governo federal tem interesse porque 2025 é um ano em que ele deve preparar melhor a casa, se preparar para 2026, está numa relação muito melhor, uma relação política, uma relação, como se diz, de mão dupla com os municípios, e para isso, claro, ele precisa, inclusive, abrir literalmente as portas dos ministérios para que os municípios tenham acesso a financiamentos, aos projetos que estão aí sendo deslanchados pelo governo federal, mas que nem todas as prefeituras conhecem ou sabem como fazer devido à acessibilidade a esses projetos. Tem a questão política por natureza, que o presidente Lula precisa recuperar também a sua avaliação positiva num cenário que é pré-eleitoral. Aí vamos para a outra questão, que é esse interesse específico do governo, mas nós temos também um outro momento que é favorável aos municípios. Que momento é esse, Luzenor? É a renovação que nós vimos recente das duas casas legislativas. A Câmara dos Deputados tem presidente novo, o Senado também. Tanto é que nessa ida dos prefeitos a Brasília, antes mesmo desse encontro com o presidente Lula, como a gente viu, teve um encontro do Conselho da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. E nesse conselho foi retirado e aprovado um documento. Que documento é esse, Luzenor? É um documento em que o presidente da entidade municipalista, que é o Paulo Zilkowski, levou já para apresentar ao novo presidente da Câmara, Hugo Mota, e também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com as principais matérias que estão hoje em tramitação no Congresso Nacional. São pautas, Luzenor, que interessam diretamente aos municípios. Antes de você entrar nessa pauta legislativa, Beto Almeida, com repercussão na agenda dos municípios, eu quero acrescentar outro componente em meio a essa mobilização que os prefeitos fizeram esta semana em Brasília para captar mais recursos do governo federal, com dois nós a serem desfeitos. Um deles, nós ainda não temos o orçamento da União de 2025 aprovado, ou seja, é provável que nós só tenhamos a dimensão real do que o governo poderá gastar a partir da primeira semana ou segunda semana de março, logo depois do Carnaval, porque os deputados federais e senadores não cumpriram o dever de casa no final de 2024 para aprovar o orçamento da União de 2025. E por quais razões isso aconteceu? Porque tem um outro conflito, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de impor ao Congresso Nacional exigências para transparência completa dos recursos destinados aos municípios por meio das emendas parlamentares. E nessa história, Beto Almeida, pelo menos 5 bilhões de reais estão retidos, e os prefeitos cobram aos deputados federais e aos senadores, que cobram ao Supremo Tribunal Federal, um caminho de consenso, de bom senso, para essas verbas chegarem aos municípios. Claro, entre parlamentares existe uma suspeição de que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é meio sintonizada com o Poder Executivo, porque o governo federal
perdeu muito espaço para o legislativo na administração do dinheiro do orçamento. Então, antes de entrar nessa pauta legislativa, com a votação de projetos que interessam diretamente aos municípios, os prefeitos têm também essa preocupação. Claro, estamos no começo de 2025 e é ao longo de 2025, do segundo semestre de 2025, que poderemos ter esses cofres mais recheados de dinheiro em direção aos municípios. E acaba tudo sendo pauta legislativa, né, Luciano? Porque a própria aprovação do orçamento da União deste ano de 2025, como você afirmou, é hoje um impasse em função exatamente dessa tentativa prévia que os deputados têm de tentar deslanchar, ou pelo menos destravar essa pauta com o Supremo Tribunal Federal, que é o quê? A liberação das chamadas emendas, as emendas PIX. Só que aí tem um detalhe, Luciano, os prefeitos podem até ficar nessa pressão, na expectativa, o que é legítimo. O que não deixa de ser legítimo também é que o Congresso, como um todo, Senado e Câmara, precisam dar uma sinalizada para o Supremo Tribunal Federal de que a coisa vai mudar quando se trata do uso dessas emendas parlamentares. E eu acho que aqui, a gente já falou tanto disso, não se trata aqui nem de questionar a prerrogativa que os parlamentares têm de elaborar o orçamento. Isso é legítimo. Claro que um parlamentar no Congresso Nacional, ele tem entre suas funções elaborar o orçamento da União. Isso cabe realmente ao Poder Legislativo. Agora, o que se está questionando aqui é que o poder que está sendo cada vez mais incorporado ao Legislativo e principalmente em função da falta de transparência no envio dessas emendas. Você viu um levantamento que foi feito agora, Luciano, mostrando, inclusive o Tribunal de Contas da União mostrou isso, que é exatamente nos municípios de menor porte onde há menor transparência no uso das emendas parlamentares que são encaminhadas. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser modificada. Não tenha razão, dúvida. não há motivo, Beto, para esse esconderijo, esse esconde-esconde do destino das emendas parlamentares. Exatamente. Agora, quando eu quis diferenciar essa pauta legislativa de uma pauta política, embora tudo esteja no mesmo contexto, quando eu me refiro à pauta legislativa, é no contexto da aprovação de leis, de projetos que geram também expectativa para os prefeitos. E nessa pauta está a PEC, proposta de emenda à Constituição, que já passou pelo Senado e precisa ser aprovada pela Câmara Federal, que institui um novo regime, um novo formato de parcelamento das dívidas das prefeituras com o INSS, tanto dívidas do chamado Regime Geral de Previdência Social, quanto débitos dos regimes próprios de Previdência Social. Num total aí, num bolo, Beto, algo em torno de 330 bilhões de reais. Em dívidas que os municípios têm hoje com a Previdência Social e que tem que resolver. E esse é um dos pontos de projetos que estão aí aguardando sua tramitação no Congresso Nacional. Mas tem outros, Luciano. Apenas para acrescentar, porque tem uma linguagem técnica e você pode nos ajudar a decifrá-la, é que os municípios, um documento da CNN fala que, Confederação Nacional de Municípios, diz que a dívida dos municípios pode ser reduzida em 80% dos juros, que atualmente é de 248 bilhões de reais. Mas aí vem outro número. A dívida hoje do acumulado do déficit atuarial está em 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Uma dívida impagável. É impagável, Luciano, porque tem um detalhe aqui. Quando a gente fala aqui na chamada dívida atuarial, é aquela dívida que é feita em relação aos cálculos da Previdência mesmo, da Previdência. Porque como é que é feito esse cálculo? É um cálculo complexo em que envolve, por exemplo, a capacidade de sobrevida dos beneficiários daquele Instituto de Previdência do município. Então, eles fazem esses cálculos para saber exatamente em quanto seria, por exemplo, essa dívida hoje, que está nesse valor astronômico de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mas aí, esse é um dos pontos, Zeno, que os prefeitos estão pressionando, estão em cima para ver aprovado, e tem um outro, que aí esse outro é algo que eles já pensam como uma espécie assim de compensação para outros encargos futuros, como por exemplo, a questão do pagamento do piso da enfermagem. Porque segundo um cálculo feito pela... Saímos há pouco tempo da discussão da aprovação, e implantação exatamente, do piso nacional do magistério, que gerou aí
Mas esse tá impasse resolvido. em muitos municípios. Mas Não, esse está resolvido. esse tá Mas eu estou resolvido. dizendo que nós saímos recentemente Ah. dessa discussão. E que deu um valor até dentro do normal e tal, né? Qual é a questão agora, Luciano? É que eles querem, estão aguardando exatamente a aprovação agora, nesse ano de 2025, de preferência ainda nesse primeiro semestre, daquela cota extra de 1,5% no aumento do FPM para ser pago num único mês, que é o Em mês março. de março. Exatamente isso. Você sabe quanto é que isso vai representar, Luciano? Para os municípios, algo em torno de 10 a 12 bilhões de reais a mais no caixa dos municípios. E aí eles dizem... Seria uma parcela e meia extra, Beto? de um Exatamente. FPM. Um mês e meio extra, um mês né? e meio extra. Para quê? Eles dizem, inclusive, que esse dinheiro já teria reserva. Era exatamente para pagar a questão do piso salarial da enfermagem. Porque ele diz que como o projeto foi aprovado, no entanto, não temos até hoje um mecanismo garantido de recursos que seriam destinados para o pagamento desses profissionais de enfermagem. E essa conta, claro, recai para os municípios. Então, essa é uma PEC que também está tramitando e que tem o interesse imediato dos prefeitos, que já, nessa ida deles a Brasília, além de ouvir os projetos que tem do governo federal, eles estão de olho exatamente nessa pauta, porque sabem que isso representa o engordamento, vamos dizer assim, do caixa da prefeitura para fazer frente a tantas despesas. Os municípios reclamam, Luciano, e passa a impressão de que estão sempre com um pires na mão, mas eles têm razão. Se você for olhar no Pacto Federativo... Tem muita contrapartida, União, né? Estados e municípios, os municípios realmente entram em desvantagem nessa questão na divisão do bolo tributário. Estourou o tempo aqui no primeiro bloco e daqui a pouco o jornalista Beto Almeida vamos falar sobre a movimentação nos bastidores políticos. O cantor sertanejo hoje é desejado pelo PP, União Brasil e também pelo Partido Liberal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações na área política.